Então, aos Romanos 12, que nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Então nós queremos falar sobre oração. Falando sobre oração, a oração, irmãos, ela pode mudar situações, né? Tudo pode ser mudado na oração. O crente que não ora, ele não vence. Mas o crente que ora, ele nunca deixa ser vencido. Então há uma necessidade de nós orarmos. Às vezes a gente pensa, não, oração é importante. O que os irmãos acham? É importante? Nós colocamos às vezes essa palavra. Oração é importante. Mas Deus, irmãos, temos esclarecido algo, que a oração, ela é necessária. Eu também tinha esse hábito, a oração é importante. Oração em primeiro lugar, oração antes da palavra. Eu fiz um estudo, eu lembro que uma vez eu comentei com a jovem, eu peguei todas as referências onde Jesus, ele não realizou nenhum milagre e nem ensinou sem antes dele ter se retirado da oração. E nós que às vezes não somos, às vezes a gente quer fazer primeiro a obra para depois nós orar, né? Mas Jesus foi o próprio exemplo, que ele orava para depois ele realizar. Então, aí só que eu fiquei dizendo, oração é importante. Mas hoje Deus trouxe ao nosso coração, ao nosso entendimento, que a oração é uma necessidade. Importante, a gente pode dizer assim, irmãos, o importante, a gente pode escolher se a gente quer priorizar aquilo ou se nós não queremos. Para mim é importante eu ter que levantar tal horário para fazer tal coisa. Para mim é importante eu possuir isso. Para mim é importante eu possuir aquilo. Para mim é importante o que eu quero, não o que eu não quero. Mas a oração, ela não é uma coisa para a gente ficar se escolhendo se nós queremos ou não. Ela é uma necessidade para que eu e você viva espiritualmente. Então nós vemos, irmãos, assim, de anos, né, de evangelho, e eu estou aprendendo, se frustramos. Muitas vezes na nossa caminhada, e um dos trabalhos mais que não são frequentados é a oração. É consagração, convocação, vamos jejuar, vamos orar, é a realidade. Mas isso porque estamos tendo uma visão errada, achamos que não é importante e esquecemos que isso é uma necessidade, ok? Se não orarmos, não teremos vida. A oração é uma necessidade. Orar é se dialogar com o Pai. A gente sempre fala no culto com as crianças, ou seja, nas salas, ou numa vez vamos louvar, ou lá no culto evangelístico ali no Dante do Toshicho com as crianças. Orar é o quê, crianças? Falar com Deus, né? Falar com Deus. Mas se nós falamos com Deus, com certeza Deus fala conosco. Então quando nós falamos, dialogamos com Deus, nós temos aquele momento que nós estamos falando, chorando, mas tem aquele momento na oração que nós nos calamos para ouvir Deus falar conosco. Isso é um relacionamento. Orar, falar com Deus é nos relacionar com Deus. E como nós vamos conhecer a Deus se não nos relacionarmos com Ele? A Bíblia fala que os anjos cantam, estão lá no céu, mas eles se relacionavam com Deus, eles se relacionam com Deus. Eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, eles falam com Deus, eles ouvem Deus falar. Então os anjos oram. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Deus fez Adão, já fez uma forma ali que já de uma maneira de Adão orar e falar com Ele. Pode ver que movia-se céu, terra, mas na virada do dia, Deus falava com Adão. Adão falava com Deus. E olha que vida que Adão levava
deixou de falar, não quero falar com Deus, não vou me relacionar com Deus, não preciso de Deus, ou Deus o desprezava, é só Adão. Não, na virada do dia Deus vinha falar com Adão. Então, se nós, às vezes você pode se sentir só, ou você se sente única, ou único, sozinho, eu vou orar sozinho, eu vou orar sozinha. Deus quer que você se relacione com Ele, porque nosso Deus, Ele te ama e Ele quer que você viva para a glória de Deus. Mas não é fácil, irmão, nós nos relacionarmos. Satanás não quer que eu e você ore. Satanás quer jogar sua seta dizendo que Deus não vai nos ouvir. Você está sozinho, não tem ninguém por você. Ninguém se interessa pela sua causa. Satanás também, ele orava antes dele ser expulso do céu. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele falava com Deus. Deus falava com ele. Ele exercia posição grande ali no céu. A sua presença, a palavra de Deus diz que Deus só com a presença dele se alegrava. Mas quando ele parou de se relacionar com Deus, olha só o que aconteceu. Foi expulso. E aqueles outros também que foram influenciados por Satanás para não se relacionar com Deus, também foram expulsos. E hoje, um crente só, cheio do Espírito Santo, tem poder de repreender Satanás e dizer, sai em nome de Jesus. Olha a situação. Aleluia. Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde. Mas outro inimigo nós podemos dizer o mundo. Ai, irmã Sandra, mas o mundo quer dizer que é o nosso inimigo da oração. É os prazeres, é as roupas, é as coisas preciosas, é aquelas coisas, isso e aquilo. Não. É o sistema do mundo que quer nos ocupar com tantas coisas e nos tirar o nosso tempo de nos relacionarmos com Deus, de orarmos a Deus, de termos comunhão com Deus, de falar com Deus, de chorar na presença de Deus, de se calar na presença de Deus e de ouvir Deus falar conosco. E não para por aí. Esse sistema ainda vem com aquela força, querendo mudar a nossa ideologia de não crermos mais no poder da oração, que vir orar nas terça-feira, que vir orar no dia da semana, ou que ir orar numa consagração, ou que entrar no meu quarto, fechar minha porta ali sozinho e clamar o Deus que eu sirvo em oração, não precisa mais. Não é importante, não tem poder, não tem solução. Irmãos, nós que lemos a palavra do Senhor, nos dá referências de homens que oraram sozinho e Deus ouviu dos altos céus e se moveu. Nós paramos às vezes pensando, meu Deus não me ouve, Deus não me atende. Mas a Bíblia fala em Tiago 5,15, irmãos, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. Agora preste atenção. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Aleluia. Aqui não está falando de 2, de 3, de 4, de 5, mas de um justo. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Abraão orou e Deus enviou 2 anjos e tirou Ló de Sodoma e Gomorra para que ele não morresse. Elias orou e Deus parou o sol. Elias orou, a chuva parou. Elias orou, a chuva veio. Elias orou, o fogo do céu desceu. Tem tantos exemplos de pessoas que orou. Daniel orou, não estava ali Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele sozinho orou.
precisamos fechar a porta do nosso quarto e falar com aquele Deus que nos vê no oculto. Aleluia. A nossa oração, a sua oração, ela é poderosa em Deus. Aleluias. E tem, irmãos, aquilo que atrapalha nós também de orarmos é as nossas ocupações. Tem o sistema do mundo, mas tem as nossas ocupações. E às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas. Às vezes é trabalho, é escola, irmãos, né? É passeios. Não estamos dizendo para nós sermos antissociais. Precisamos. Mas tudo, o exagero, atrapalha esses momentos de nós estarmos a sós com Deus, em oração. Às vezes esse eu que eu falo assim, às vezes até a preguiça, ou sono, são tantas coisas. E do mundo secular, as coisas seculares que não são assim, referentes à obra de Deus, mas também até as coisas referentes à obra de Deus, às vezes também nos tiram o tempo de orar. Que Deus nos guarde, irmãos, mesmo que nós nos envolvemos na obra do Senhor, que eu vou pregar, eu vou dar aula, eu tenho que organizar isso, eu tenho que limpar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, seja o que for, irmãos. Eu tenho que fazer uma limpeza, eu tenho que organizar tal área. Isso não pode tirar o nosso tempo de fecharmos a nossa porta do quarto e falarmos com Deus. E buscarmos a presença do Senhor, de nos relacionar. Aí começa a acontecer tantas coisas, nós não sabemos porque estamos invertendo. Então que Deus nos ajude, nos dê sabedoria e graça para conciliarmos todas estas coisas, mas que a oração, ela não é aquilo que ele tem que dizer que é importante. A oração, ela é necessária para minha e para a tua vida. E se você sente graça de Deus sobre isso, você pode levantar as tuas mãos e glorificar e adorar ao Senhor, porque Deus quer que nós venhamos nos relacionar com Ele, que nós estejamos na sua presença. Glória a Deus. Mas aí a gente pode pensar, então eu não vou precisar mais na igreja, só orar sozinho, Jesus, ele então já nos ensina também sobre uma oração que é a coletiva. Vamos lá, Mateus, abra suas Bíblias, capítulo 18, versículo 18. Gostaria de ler com todos. Aí diz assim, Mateus 18, nós vamos até o 20, tá? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus usa e nos ouve quando nós somos únicos, sozinhos naquela oração e nos atende. Sim, mas Deus nos atende quando há um acordo. Deus nos atende quando há um acordo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, tudo que amarrares na terra, tudo que vocês fizerem ali amarrando, quer dizer, está acontecendo um problema, não vamos amarrar isso em oração. Diz que no céu será concordado, no céu será ouvido. Também vos digo que onde eu tiver se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus. Irmãos, às vezes a ausência dos sinais é porque nós não estamos em acordo. Aí onde que fica? A culpa é da Sandra. Aí eu, não, é o Henrique. Não, aí tá o Henrique, amor, é você. O problema de Deus não nos responder é seu. Aí o Henrique, não, é seu. Aí nós que é seu.
não há acordo, não há resposta divina. Mas se nós entrarmos em acordo, há resposta divina. E nós vemos referências na Bíblia de acordo que foram feitos pela igreja primitiva, e a resposta divina aconteceu. Batismo com o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Mas houve um acordo, não foi entre um ou dois, foi em muitos, e eles concordaram: vamos orar, vamos ficar lá buscando o poder do Espírito Santo até que ele desça, vamos. E nesse acordo passa-se mais ou menos 10 dias e o Espírito Santo desce sobre a igreja de Jesus Cristo. E outras referências, irmãos. Que Deus nos ajude na unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus tem prazer em me abençoar, em te abençoar. E quando nós colocamos em nosso coração e não agirmos em acordo conforme a palavra de Deus, irmãos, nós pecamos. Se alguém nos pede, eu vi pessoas que ensinou: vamos orar, é obrigado ir lá na oração? Irmã, é obrigado orar? Irmão, nós não somos obrigados a orar. Há uma necessidade urgente de nós orarmos, porque quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus. E quando alguém nos fizer convite, que a palavra de Deus nos ensina, porque Jesus não falou para nós chamarmos os outros para orar? Jesus não fala para nós orarmos? Então por que eu estou causando raiva em alguém quando eu chamo? Vamos orar? Vamos lá orar? Será que sou eu? Ou é a palavra? Se essa pessoa se relaciona com Deus, ela vai sentir raiva ou ela vai sentir alegria? Me convidaram para ir orar. Quem que está errado? Quem chama para orar, quem chama para servir melhor a Deus, quem chama para seguir a palavra de Deus, ou quem tem raiva. Que Deus nos guarde desse sentimento. Se posta um louvor, se alguém cantou, em vez de sentir alegria, glorificar, o coração fecha. Quem é que está precisando urgentemente de orar? Todos. Tanto quem está achando ruim, como quem está fazendo aquilo que Deus quer. Eu estava vendo alguém falando que oração é para os pobres. Oração é para aquelas igrejinhas, sabe, que não tem muito recurso. Oração não é só para quando a gente está passando luta. Eu fiquei doente, então agora eu vou orar. Fui desempregado, vou orar, eu quero fazer isso, eu estou com um sonho de possuir isso, de querer aquilo, então agora eu vou orar. Orar, irmãos, não é por causa da situação. Nós também precisamos orar quando tudo vai bem, chegar diante do trono de Deus, não só para me dá, eu quero, não. Chegar diante do trono de Deus e dizer: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me salvou, o Senhor me abençoou. Olha, Deus, hoje eu não passei nenhuma luta e eu estou aqui diante da tua presença em oração para te agradecer, porque o Senhor me abençoou com um dia de paz, irmão. Se nós só buscamos a Deus nesses momentos, que tipo de pessoa nós somos? Nós somos os mais ingratos da face da terra. Se nós queremos chegar a Deus quando precisamos, quando nós vemos que está tudo bem, mas nós ainda continuamos tendo a necessidade de chegar e se relacionar com Deus e dizer: Jesus, Deus, eu te amo, Senhor, eu sou grato por ti. Mas, irmãos, não tem melhor momento que é aquele de oração, quando nós batemos os nossos joelhos no chão, levantamos nossas mãos e começamos a derramar lágrimas na presença do Senhor. Irmãos, isso é gostoso e a gente não pode esquecer disso. Isso não é uma prioridade. Isso
uma necessidade. Isso que estamos falando sobre oração não é importante, é muito mais que importante, é uma necessidade. E que esta palavra possa, irmãos, tomar conta da minha vida, me ajudar a melhorar nesta área, não só a mim, mas a todos quanto estão ouvindo. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E este Espírito na Bíblia fala que não está escrito com E minúsculo, mas E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então que nós venhamos guardar esta palavra no nosso coração, aplicar nas nossas vidas e também, irmãos, ser um canal de bênção para outras vidas. Vamos orar? Vamos orar? Vamos, em vez de ir para colocar, vamos fazer tal trabalho, vamos orar? Você vai ver a diferença que você vai ter para com Deus. E além de Deus te abençoar, vidas vão ser abençoadas. Ou quem sabe Deus vai te usar e multidões serem salvas em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Pai, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra que fala conosco, pela tua palavra, Senhor, que nos convence, pela tua palavra que nos renova, pela tua palavra que nos transforma, pela tua palavra que abre, Senhor, o nosso entendimento, pela tua palavra, Senhor, que transforma, pela tua palavra que nos dá vida, pela tua palavra que nos socorre, pela tua palavra que nos ajuda, pela tua palavra que nos corrige, pela tua palavra que nos ilumina, Senhor, e nos mostra o caminho que nós devemos andar. E essa palavra, Senhor, não fala que mostra os caminhos, é o caminho que nós devemos andar, que é o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, sem a qual ninguém chegará até Deus. Pai, nos ajuda a não acharmos que é importante a oração, mas sim que é uma necessidade orarmos, seja uma oração sozinho, onde ninguém nos vê, mas como o Senhor disse conosco, o Senhor nos ouve e o Senhor nos vê, e a nossa oração em Ti pode causar muitas mudanças. Pai querido, o Senhor falou conosco sobre a oração, que é o acordo, nos ajuda a concordar, para que almas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas, para que a união seja promovida. Não, Senhor, o acordo segundo o nosso eu, mas o acordo segundo a Tua palavra, o acordo, Senhor, de petições que não ferem as Escrituras sagradas, que não desmereça as Tuas verdades, mas que priorize a Tua palavra e a Tua vontade. Deus querido, envia, Senhor, o conforto, envia, Senhor, a solução, Senhor, em que nossos corações sejam apoderados pela Tua glória, pela Tua presença. Aquilo que para nós não tem mais jeito,
Cristo. Seja conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.